Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Léo Vitor e nesse vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho como é que foi a minha experiência na prova oral da Polícia Civil aqui do estado de São Paulo, na qual eu fui aprovado para o cargo de escrivão de polícia. Então, se você não é inscrito no canal, inscreva-se nesse canal, curta esse vídeo. Se tiver alguma sugestão, dúvida, manda nos comentários aí embaixo. Eu vou deixar meu Instagram também pra gente conversar por lá. Se você quiser mandar sua dúvida por lá, fique à vontade, tá bom? Então, pessoal, a minha experiência aí com essa fase oral tão temida aí pelos candidatos, essa prova ela foi dividida em 2 horários, né? No período da manhã, os candidatos foram chamados no período da manhã e no período da tarde, e o meu horário foi no período da tarde. Eu fui um dos últimos a ser, na organização da banca, eu fui um dos últimos a ser erguido ali, né? Tem os seus lados bons e os seus lados ruins, né? E eu vou falar um pouquinho aí pra galera, porque às vezes a gente espera, fala, ai, tomara que eu seja um dos últimos, ou tomara que eu seja os primeiros, pra você já trabalhando isso, porque tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Então eu fui um dos últimos e eu pensei comigo, o lado ruim é que vai aumentou muito a ansiedade, né? Então você vê ali todo mundo já respondendo nos grupos, já todo mundo mais à vontade, só aguardando o resultado. Já o lado bom disso é que as respostas, as perguntas, elas são divulgadas, né? Nos grupos aí. Então você consegue ir estudando pelas perguntas que estão sendo cobradas, e muitas se repetem. Então esse é o lado bom, né? Então muitas pessoas preferem responder por último por esse ponto, que você consegue já respondendo as questões que estão sendo perguntadas, vendo. Tem questões que o candidato, que eles perguntam de manhã e perguntam à noite também. E isso foi o concurso que passou, né? Mas provavelmente o próximo vai ser da mesma forma. Então, e o ponto negativo é que você fica ansioso, né? Eu fui um dos últimos, então eu fiz a prova quase um mês depois da data de início da realização da prova oral, né? Então, e como que funciona essa fase oral aí? Como é que funcionou no meu dia? Então os candidatos eles são chamados para uma pré-sala da prova que a gente vai fazer. Então ali entra alguns delegados para dar as orientações da prova, né? Falar como que vai ser, tirar alguns mitos da prova, né? Por exemplo, muitas pessoas falam, você tem que ir de terno e gravata, entendeu? E no edital não pede terno e gravata. Então lá a delegada esclareceu, quem tá de camisa, polo, quem tá arrumado nas condições adequadas, eles vão ser perguntados e podem ser aprovados. A roupa não tem nada a ver. Então muitas pessoas que eu vi que foram de camiseta polo foram aprovadas, não tem essa. Então eles quebraram esse mito aí nessa sala, nessa pré-sala. Também falaram da água que é colocada em cima da mesa, que muita gente falava também que não podia beber, que se você derrubasse, eles iam ver que você estava nervoso, ia ser reprovado. O papel que foi colocado em cima da mesa com uma caneta, você não podia escrever. Enfim, todos esses mitos que tem aí nessa fase oral, nessa antessala aí, eles quebraram, né? Falou que pode tomar água, pode escrever. E, gente, tem que ser o mais tranquilo, o mais natural possível, né? Eu sei que é uma fase aí que deixa a gente muito ansiosa, muito nervoso, só que a gente tem que ter um mínimo de tranquilidade ali. Isso a gente adquire praticando, né? Fazendo exercícios simulados da banca oral. Então você simular ali todo o ambiente que vai acontecer, colocar água em cima da mesa, papel, colocar uma roupa adequada, pedir para alguém te fazer perguntas, tudo isso aí nos ajuda a tirar essa carga emocional, né? E o que a delegada falou nessa antessala é que você gaguejar, você derrubar uma água, você não escrever na folha ou você escrever, isso não está sendo avaliado. O que está sendo avaliado é a sua capacidade de resposta, é o quanto você sabe da pergunta que está sendo perguntada para você ali. Então foi isso que ela deixou bem claro. Então, nessa antessala, eu vi pessoas estudando ali, assim, coisa que eu não aconselho pra galera, né? Porque eu acho que isso deixa a pessoa mais nervosa ainda, né? Porque são mais de 6.000 questões. Então ali 5 minutos antes da prova, você não vai
lembrar muita coisa, entendeu? Se você não aprendeu até ali, não é ali que você vai aprender. Então, você pode beber água nessa sala, fica todo mundo reunido, esperando ali, já muito tenso, né? Porque vai começar a prova, e a gente é chamado para a sala da prova. Então, vai todos os candidatos, respeitando uma ordem numérica. Então, a gente já sabe qual cadeira que cada um vai sentar, se o primeiro que vai ser perguntado, ele vai sentar na cadeira 1, 2 e assim, consequentemente. E aí começa a prova, né? Então, a prova, o primeiro candidato ele é chamado, ele se levanta, ele tem que se levantar, ir até a mesa do delegado de polícia, ali do professor, o presidente da banca, ele assina o nome dele por extenso, né? Ele ressalva isso aí, que não é um visto que você tem que colocar lá, você tem que assinar o teu nome por extenso, e ali a gente já tá bem nervoso, então eu tô enfatizando isso, porque às vezes as pessoas erram, assinam no lugar errado, ou só dá aquele visto aí. Começar a prova assim, imagina, já perde o seu emocional, assinando errado ali, tomando uma dura do presidente da banca. Então, tem que assinar o nome no lugar correto, e da forma que ele pedir para assinar. A banca ela é composta por 4 professores. Na minha banca, né? Foi um de português, um de direito e criminologia, o presidente da banca, que ele não pergunta, ele só organiza ali, chama os candidatos, e o de informática. E a ordem que começa a prova, ela muda de banca para banca, né? Na minha, começou português, direito e criminologia, depois informática. Mas eu já fui assistir outras bancas que começou, por exemplo, por direito, então isso muda de banca para banca, a ordem não indifere. Então, na minha prova, começou por português, eu achei até tranquilo, né? Na medida do possível. Perguntou para conjugar o verbo diligenciar, né? Esse verbo é um pouquinho, ele trava a língua, né? É um pouquinho complicado. Então eu percebi que ela fez outras questões para me ajudar, a professora de português. E galera, não vai achando que os professores eles estão ali para te reprovar, que eles são um carrasco. Eu percebi que muitos deles tentam ajudar o candidato. Isso quando o candidato não tenta enrolar ele. Por que eu falo isso? Porque tem pessoas que eu percebi que não sabiam a resposta e foram tentar falar alguma coisa para tentar um ponto. E eles percebem isso. Então não tenta enrolar os professores ali, os delegados. Então se você sabe alguma coisa, você pode falar. Tentar falar. Agora, se você não sabe nada, que nem no meu caso, uma questão de informática, eu não sabia nem do que ele estava falando a respeito de criptomoedas, um termo lá. E eu falei, não me recordo. E ele fez mais 3 perguntas para mim e eu tirei 88,33 na prova. Então, assim, não é o não me recordo que vai te reprovar, entendeu? É a sua segurança. Ou a sua insegurança que vai te reprovar, entendeu? Então, você tenta ali, eu não posso falar não me recordo, tenta enrolar o delegado. Eu percebi que eles apertavam os candidatos que tentavam enrolar ele. Ou, e com dura ainda, né? Tipo assim, não foi isso que eu te perguntei. Isso é ruim porque te deixa mais nervoso ainda, entendeu? Então, assim, se você não sabe nada daquele termo, fala, não me recordo, vamos para a próxima. Eles vão fazer mais questões para tentar te ajudar e para você pontuar, né? Dificilmente vai ter 2 questões que você não se recorda, porque o conteúdo que é cobrado na prova oral é aquele conteúdo que a gente estudou na prova objetiva e prova escrita. Tem algumas questões que ela foge um pouco desse rol que a gente estudou aí. Mas, para isso que existe o seu treinamento, né? Eu fiz eu tenho aqui comigo um arquivo com todas as questões e as perguntas das provas anteriores, com as minhas respostas. E eu só não compartilhei esse arquivo ainda, porque eu acho que para quem está começando agora, não é a hora ainda de estar estudando para prova oral. Mas eu fiz isso, eu tenho esse arquivo com perguntas inéditas também. Então um pouquinho mais para frente eu vou disponibilizar para a galera aí. Quem tiver dúvida pode me chamar lá no direct do Instagram que a gente conversa sobre isso. Mas, repetindo aqui, é bom você ter uma estratégia de passar na prova objetiva primeiro e na prova escrita. Porque se você não passar nessas 2 provas, você não chega na prova oral, né? Que é uma das últimas etapas aqui. Então, galera, basicamente foi isso. Minha prova foi
de tarde, falando sobre os horários aí. Principalmente para quem mora longe da academia de polícia, Cadepol. Chega bem antes, por quê? Porque qualquer atraso que você tiver, isso vai te deixar carregado emocionalmente, preocupado, e é uma prova que o seu emocional conta muito. Então a minha prova era 6h30. E eu não moro longe. Então, 4h30 eu já estava lá na Cadepol, entendeu? Então eu tava lá, já me concentrando, tomava água, ia no banheiro. Não conversava muito com o pessoal, né? Porque eu tava concentrado. Então, assim, se programem para chegar com antecedência. Não, né? Fala assim, vou chegar, minha prova é 6h30, você chega às 6 horas. Porque se você tiver um imprevisto, qualquer coisa, você pode não chegar ou chegar em cima do horário, é, todo correndo ali e não vai conseguir se concentrar, entendeu? Então, essa parte do horário ela é bem importante. Então minha prova foi 6h30, eu cheguei com antecedência, deu tudo tranquilo. Eu percebi que a maior parte das pessoas chegaram também com antecedência, mas sempre tem um ou outro que chega ali naquela correria e isso não é legal. Não é que ele vai ser reprovado, não é legal para ele mesmo, né? Porque tira toda a concentração dele ali, ele já fica nervoso, preocupado, será que vão me reprovar porque eu cheguei atrasado? Enfim. Então o mais indicado é você chegar com antecedência certinho. O horário ajuda um pouco, né, do seu horário da tarde, porque de manhã é um horário de pico, então é mais difícil, mas enfim, galera, é uma fase que a gente tem que passar, então você tem que se programar certinho. Então, eu tô falando isso agora e postando esse vídeo agora, porque a galera tá começando a estudar aí. Isso é importante porque você consegue colocar no seu planejamento de estudo todas essas questões, né? Então, assim, eu estudava muito. Eu tinha um período que eu estudei de manhã e tinha um período que eu estudei à noite. Quando eu já sabia a data da prova, da minha prova oral e do meu horário, eu comecei a fazer uns simulados exatamente naquele horário. Por quê? Porque a gente acostuma todo o nosso corpo, o organismo, a estar esperto naquele horário, né? Porque se eu estava acostumado a estudar de manhã, já de tarde eu já estava meio mole. Se eu estudava à noite, de manhã eu já precisava dormir mais. Então você acostuma o seu corpo a estudar naquele determinado horário. Isso é importante. Não só para a fase oral, como uma fase objetiva também. Então, para quem pode aí, né, estudar de manhã e, né, e um pouquinho de tarde, isso é perfeito, porque você acostuma seu corpo ali àquele horário. Para quem não pode, fazer simulados aí aos finais de semana no horário da prova também ajuda, é importante, tá? Então, galera, não querendo fugir aqui do assunto prova oral, basicamente é isso, foi isso que aconteceu no meu dia. Eu fiquei nervoso na medida do possível, eu estava bem tranquilo antes, mas quando vai chegando mais perto você começa a ficar mais nervoso, mais tenso. Mas ali, quando o delegado te chama, ou me chamou, parece que quando você responde a primeira questão, baixa um pouco aquela tensão, né? Aí você começa a responder, perde o nervosismo. E outra, quem tá assistindo, falando um pouco de quem vai assistir aí, pode assistir, qualquer pessoa pode ir lá assistir? Pode, galera. A sala, ela tem um limite de 50 pessoas para assistir. Então você pode levar mãe, tia, qualquer pessoa lá para assistir, sendo que tem que chegar cedo, porque eles dão um crachazinho e quando chega no número 50, para ali, a pessoa não consegue mais entrar. Então, quem quer levar mãe aí, ou namorado, tem que chegar cedo junto com o candidato aí para registrar o teu nome lá com a RG, eles vão te dar um crachá, porque tem um limite de 50%, de 50 pessoas, espectadores por sala. Então isso é importante também. Né? Tem pessoas que gostam de levar familiares para assistir, tem pessoas que se sentem mais nervosa. No meu caso, a minha esposa, ela entrou comigo, isso foi legal porque ela me deu um feedback logo depois que eu saí da prova. Ela falou, você foi bem, tudo, falou isso, acho que você errou isso, então foi legal, porque eu não teria como ter essa percepção, só depois, se eu pedisse um vídeo, tudo, né, pra saber como eu fui. Então eu tive esse feedback logo depois. Esse é o ponto positivo, né? Muitas pessoas, como eu achava também, acha que se levar algum parente, namorado, vai ficar mais nervoso. Então, galera, eu sentado ali, eu percebo que
eu percebi que você nem vê as pessoas que tá atrás de você. A sala pode estar lotada, porque os candidatos, eles ficam bem na frente da banca e não vê quem tá atrás. Então, você vai assinar, você volta para sua mesa e nem vê quem tá lá atrás. Então, eu acho que essa questão de a plateia tá lotada ou não é uma coisa que a gente pensa antes, né? A gente fica muito preocupado antes. Mas lá na hora a gente não percebe quem tá assistindo. E ninguém faz barulho, não pode fazer barulho, não pode usar o celular, ninguém fica cochichando um com o outro. Então os candidatos ali, eles nem percebem o pessoal. Então, óbvio, né? Isso ficava na minha cabeça, fala, nossa, a sala vai estar lotada, vai todo mundo vendo. Isso dá um nervoso, né? Mas não pensem nisso, porque na hora não é assim, você nem vê quem está assistindo. Então, galera, basicamente é isso. Foi essa a minha experiência com a prova oral. É uma fase aí que deixa todo mundo mais tenso, mas a gente tem que passar nas primeiras fases antes, que são por módulos, né? Você tem que ser aprovado em cada módulo, habilitado em cada módulo para você chegar na fase oral. Então, primeiro a gente tem que fazer um planejamento para passar essas fases para chegar na fase oral. E outra, dessas primeiras fases, objetiva e da prova escrita, tem um tempo até eles chamarem para a prova oral. Então dá tempo da gente organizar todo esse nosso conteúdo estudado e estudar para a prova oral. Eu tive que pegar todas essas questões que foram cobradas no outro concurso, e fazer no meu material, responder uma a uma com as minhas palavras. Isso me demandou tempo, né? Então, para quem tiver interesse, eu tenho essas questões aqui com as minhas respostas, com respostas, perguntas inéditas também. Quem tiver dúvida e interesse, pode me chamar lá no Instagram que a gente conversa, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo aí. Eu fiquei um tempo sem postar vídeos aqui no YouTube, porque eu tava meio que de férias aí todo esse período de estudo que eu fiquei aí até agora, o exame psicotécnico que a gente acabou de fazer. Então agora eu vou começar a voltar a postar vídeos. Eu espero que ajude a galera que tá estudando para esse novo concurso que está aberto. E vamos lá, se tiver alguma dúvida, deixa no comentário, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar nos grupos aí para ajudar o nosso canal aí a sempre tá aparecendo nos feeds do YouTube aí pra galera, beleza? Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.